Bom dia a todos. A minha voz está meio rouca, está parecendo com o pastor Marcos, né? Mas tudo bem. Gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 11. 1 Samuel 4, 2 a 11. Eu farei a leitura dos versículos pares. Gostaria que a igreja pudesse me acompanhar, lendo os versículos ímpares. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Versículo 3. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habitava entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram aos egípcios e com todas as pragas junto ao deserto. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo para cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Puxa, que fim trágico, né? Israel sobe a batalha e acontece o inesperado. Porque o esperado era que o povo de Deus não perdesse a primeira batalha e também, junto com a arca da aliança, também não perdesse a guerra que estava ali acontecendo. O tema de hoje é desconstrução de amuletos. Eu pergunto a você se você tem algum amuleto, alguma superstição. Lembro da minha adolescência que a gente brincava, né? Não sei por que a gente fazia isso, né? Mas a gente pegava uma maçã e pegava ali, né, o talinho onde está o galinho da maçã e você girava a maçã até ela soltar da maçã. Só que ao girar, a gente fazia o abecedário. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, a coisa cortava. O que isso significava? Né? Significava que a mulher que vai gostar de mim começa com a letra L. Né? Então a gente brincava, né? Essas brincadeiras sem graças, essas superstições, a gente fazia na minha adolescência, né? Porque ninguém realmente orientava a gente, apesar de nós sermos cristãos. Mas qual é o problema de você ter uma superstição ou ter um amuleto? O problema do amuleto é que ela em si é contraditória e inconsistente. Por quê? Suponhamos que eu pegue a mesma maçã e essa maçã deu a letra L. Só que L não é uma letra agradável a mim. Eu quero a letra H. Então o que eu faço? Pego a maçã novamente, eu giro com mais força para que justamente na letra H a coisa arrebente e fale: ah, sabia que ela gosta de mim, agora eu vou gostar dela. Então nós manipulamos. Nós pegamos as superstições, pegamos amuletos para manipular o quê?
manipular o nosso desejo, manipular o meu desejo para a realização do meu querer sobre a circunstância, sobre a situação, sobre outras pessoas. E o que é um amuleto? Definindo o amuleto, são objetos ou meios que trazem uma realização do desejo, ou talvez uma proteção, ou se não, bênçãos para o indivíduo. Eu lembro que eu fui visitar a casa de um presbítero, pode ficar tranquilo que não é o presbítero de Ioná, é de uma outra igreja. E era uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa respeitável. Sentei no sofá dele, estava olhando a bela casa dele, e um objeto me chamou muito a atenção. O que era? Eram estátuas de elefantes virado com o bumbum para a porta. Eu falei, caramba, por que o elefante não está virado de frente? Por que o elefante tinha que estar de bumbum? Eu não entendia. Aí fui fazer uma pesquisa e eu percebi que o elefante que está virado de costa para a porta, aquilo traz sorte para casa. É uma crença indiana. Aí fiquei em crise, né? Calma aí. O presbítero acredita em Deus ou acredita nesse elefante branco que está de bumbum para a porta? Afinal de contas, se esse presbítero um dia orar, Senhor, obrigado por ter nos protegido, esse Senhor é o elefante? Ou esse Senhor é o nosso Deus que nós cremos? Eu fiquei na dúvida acerca da fé, da crença daquela pessoa, porque ele tinha um amuleto evidente na casa dele. Mas o amuleto que eu quero tratar hoje não é um amuleto evidente, onde alguma outra seita usa e que talvez alguns cristãos possam deixar na sua casa ou no seu negócio para trazer sorte. A questão que eu quero trabalhar hoje é que, às vezes, ou talvez muitas vezes, nós podemos fazer da nossa crença, o modo que eu creio em Jesus, e toda essa crença, ela pode se transformar numa idolatria. Como assim, pastor? Eu creio em Deus, eu creio que Ele é o nosso Salvador. Como é que essa crença pode se transformar em idolatria, pode se transformar em amuleto em nossas vidas? Simplesmente a passagem que nós lemos. A passagem que nós lemos mostra claramente que o povo de Deus estava considerando a Arca da Aliança como um apetrecho, como um talismã que vai trazer vitória para o povo de Israel. No momento que o povo de Israel, o povo que se chama pelo nome de Deus, transformou o objeto de Deus como um objeto de realização pessoal, objeto de vitória nacional, aquilo pode se tornar uma idolatria. Aquilo pode se tornar um amuleto para nós. Imagina Israel. Esse capítulo inicia que o Samuel estava falando que desceu Samuel, a palavra dele,
sobre Israel. Até então, Deus tinha guardado em silêncio desde a época de Juízes. Deus estava em silêncio. Mas Deus abre a boca através, não com seus sacerdotes, Eli, os seus filhos, Finés e Hofni, mas Deus resolve abrir a boca com Samuel. E essa fama começa a espalhar por todo Israel. E quando Israel percebe que Deus está começando a falar, o que acontece? Esse levante, esse encorajamento de que Deus está conosco. Ah, Deus falou com Samuel, então vamos para a batalha. Que isso? Agora nós temos alguém que ouve a voz de Deus. E eles foram à batalha, se posicionaram, e sem pensar duas vezes, foram na peleja, foram guerrear. Perderam 4.000 homens, logo de cara. Aí os chefes, vamos fazer uma reunião, Cara, o que aconteceu? Como Deus pode permitir tal coisa para nós? Isso não pode acontecer. Aí um deles teve a ideia, calma aí. Eu acho que nós sabemos como é que nós podemos superar essa situação. Como? Qual é? Vamos trazer a Arca da Aliança. A Arca é verdade. A Arca já foi usada no passado para destruir o castelo de Jericó. A Arca, ela tem poder em si. Se trazemos a Arca, não somente Deus está conosco, mas o nosso exército, que está com o coração quebrantado, por causa da primeira batalha, por causa da derrota, eles vão ficar motivados. É isso aí, vamos trazer uma motivação para eles, para que eles possam recuperar o ânimo e na segunda batalha acabar com essa guerra. Trouxeram a arca e vieram 2 sacerdotes, Hofni e Finéias. Sacerdotes totalmente corrompidos pelo pecado. Parece que eles vieram mais para ganhar a fama da vitória do que necessariamente transmitir a vontade de Deus para Israel. E quando vê a arca, como eles previram, todo o exército de Israel se animou. Chegou. A Bíblia fala que o chão começou a estremecer com o brado. E os filisteus, caramba, o que está acontecendo no acampamento de Israel? Meu, e agora? Estamos ferrados. Acabou de chegar a arca de Deus. Acabaram de chegar os deuses de Israel. Qual? Aqueles deuses que derrotaram os egípcios. É isso mesmo. Aqueles deuses que jogaram as pragas também. Isso mesmo. Aqueles deuses que dominaram Jericó, toda Canaã. Sim. Aqueles deuses estão agora do lado de Israel. E os filisteus temeram. E agora? Quem irá nos salvar? Como diz o Chaplin, quem poderá nos defender? Aí eles falam, não, irmãos, nós não podemos tornar escravo de Israel. Nós vamos lutar até o fim. E acontece o final trágico. A arca é perdida. 40.000 homens são mortos. 2 sacerdotes também foram mortos. Tudo por quê? Pelo fato de ter considerado os objetos, a Arca da Aliança, de uma forma completamente indevida.
eles colocaram como amuleto de vitória. Nós podemos identificar 3 coisas aqui. 3 motivos que Deus não se agradou do seu povo e também não se agradou que essa maneira de eles enxergarem Deus se tornasse uma cultura, uma tradição. Qual era? São 3. Primeira coisa que Deus não se agradou era o ato de ir à batalha sem consultar Deus. Eles foram, só porque Samuel estava lá em algum lugar, eles foram com cara e vontade. Eles não consultaram Deus. Segundo lugar, eles fizeram o mau uso da arca da aliança. Usaram indevidamente. Em terceiro lugar, eles se jubilaram, eles se exaltaram em vão. A exaltação dos israelitas não tinha nenhum sentido. Quantas vezes Israel foi derrotado por não consultar ou desobedecer a uma ordem direta de Deus? Quantas vezes nós também, quando nós decidimos em coisas das vidas, decisões do dia a dia, quantas vezes nós deixamos de consultar a Deus, nós colocamos Deus em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano. Aí você fez toda a coisa errada. E você, de repente, quer achar o culpado desse erro. Mas nós somos perspicazes nessa hora. Nós não queremos achar o erro, quem é o culpado, porque o culpado é você. De você não ter perguntado a Deus, de você ter dado a ocasião ao pecado, ao erro, para você cobiçar aquelas coisas e você falhou. Em vez de você se humilhar, em vez de você pedir perdão a Deus, você acha que buscando mais Deus, fazendo mais isso, mais aquilo, você pode reverter aquela situação. Em vez de você se humilhar, quebrar o seu coração, Senhor, ai de mim porque pequei, a minha vida está assim porque eu não segui os seus decretos. Eu nunca considerei a sua opinião sobre a minha vida. Em vez de você se arrepender, o que nós fazemos? Nós damos um jeito. Nós queremos uma saída onde eu não tenha tantas consequências negativas, mas ao fazer essa coisa positiva, eu possa neutralizar o meu erro. E Israel fez isso. Para neutralizar o erro deles, eles buscam um objeto chamado Arca da Aliança. E muitas vezes, nós fazemos o mesmo erro. Para maquinar o meu pecado, o que é que eu faço? Ah, não, semana que vem eu vou pagar uma oferta maior a Deus. Quem sabe, Ele me abençoa mais. Ah, não, essa semana eu vou fazer oração matinal. Quem sabe, indo essa semana direto, Deus resolva a minha parada. Ah, não, eu vou fazer jejum. Fazendo jejum, jejum, Deus, Ele se comove com uma pessoa que faz jejum. Ah, então, fazendo jejum, Ele vai resolver a minha questão. O que está acontecendo aqui? Você está transformando coisas divinas, você está transformando coisas santas, para que você possa ter acesso a Deus em amuletos, para que você possa realizar o seu desejo.
Nós queremos usar elementos da Bíblia para mascarar, esconder o meu erro. E como amuleto. E o amuleto que faz? Traz proteção, traz bênção. E você quer proteção sobre os seus negócios, sobre sua família. E você lança a mão de uma forma totalmente indevida da oração, da própria meditação da palavra de Deus, dos eventos, até do culto. Para quê? Para a realização do que eu quero fazer. Depois de uma semana de exaltação, uma semana de oração matinal, e falar assim: Senhor, estou uma semana orando para o Senhor. Eu não estou dormindo, estou deixando de dormir para buscar e clamar. Por favor, abençoa. Me abençoa. E aquela uma semana, ou de jejum, uma semana de oração matinal, ou seja, um mês de uma oração matinal, aquilo é o que? Uma conquista. Está vendo como eu me humilhei? Está vendo como eu busquei a Deus? Agora Ele vai me abençoar. E como Israel cantou vitória antes do tempo, veio a Arca da Aliança. E nós começamos a cantar a vitória antes do tempo. Mas, infelizmente, de uma maneira totalmente indevida, equivocada, nós tivemos a capacidade de transformar as coisas divinas em amuletos para a realização, para a proteção dos meus sonhos e dos nossos desejos. Meus pais, eles são pessoas de oração. E na minha infância eu vi constantemente eles, os amigos deles, indo para os retiros, os sítios, para fazer oração de jejum. Então, para mim, eu cresci vendo meus pais orando, fazendo jejum. Então, aquilo para mim era uma coisa natural. Tanto é que, em 1989, naquela época eu tinha uma gráfica, e a gráfica estava mal para caramba, né? Era a época do Collor, os planos ali, o governo pegando nosso dinheiro, né? Naquela época lá, eles tiveram a coragem de tirar, né? Você que tinha conta bancária, sabe o que eles fizeram? Deixaram R$50 e os caras pegaram, aprenderam todo o dinheiro de todo mundo. Todo mundo, de um dia, ontem tinha, não sei, R$5.000, no dia seguinte, todo o Brasil só tinha R$50 na conta bancária. Todo mundo pirou naquela época. Aí o dinheiro que eles pegaram, eles devolveram, né, em 50 mil vezes, e quando você for receber, aquele dinheiro não valia mais nada por causa da inflação. Era essa época. Gráfica mal, governo da calote. Eu vi meus pais fazerem jejum. O que eu fiz também? Eu vou fazer jejum. Eu vou lá no Yonakidon, né, ali no sítio. Eu tinha meus 19 anos. Peguei o carro. Falei, eu vou fazer jejum de 3 dias lá. Foram os piores dias da minha vida. Não sabia que Yonakidon era tão tenebroso quando você vai sozinho. Cheguei lá de noite. Deixei meu carro ali em frente do bebedouro, onde tem ali. Aí eu falei, eu não tinha coragem. Falei, onde que eu vou dormir, né? E naquela época, assim, basicamente era deserto ali. Aí eu falei, eu vou dormir no carro. Quando estava dormindo no carro, comecei a ouvir vozes. Falei, não é possível, não é possível, não é possível. Isso deve ser mentira, deve ser mentira.
E quanto mais eu me concentrava, eu ouvia música. Falei, Senhor, será que estou no céu, estou no inferno, não sei o que está acontecendo. É engraçado, né? Quando você vê filme de suspense, né? Quando o cara vê alguma coisa, o cara vai atrás do problema, né? Em vez de ficar no carro também, sair do carro, não sei porquê. De onde está vindo essa voz? De onde está vindo essa música? De repente, eu sei que lá embaixo, ali tem a ala as casinhas de oração. Quando saí, fiquei olhando naquela direção. De repente, uma luz do escuro, do nada, uma luz sai. Eu falei, caramba, o que é isso? E eu vi um vulto saindo de lá. Correndo, foi no carro, torcendo para que aquela coisa não venha para mim. No dia seguinte, percebi que tinha um pastor lá, com a música alta, dormindo naquela casinha. E eu pensando, tendo alucinações, né? Tudo que eu vi era verdade. Mas era um pastor. Passei 3 dias em jejum, orando. Senhor, Senhor, me abençoa, Senhor. Você sabe que se a gráfica der certo, eu vou pagar uma dízimo, eu vou ajudar os missionários. Eu tinha um monte de sonhos. Mas praticamente passei 3 dias dormindo. Eu não sabia que fazer jejum aquele dia dá um sono. Você quase nem orou, você dorme o dia inteiro. Você acorda, Senhor, você dorme umas 5 horas, acorda de novo, Senhor, depois você dorme mais outras 3, 4 horas. Dormi 3 dias. Voltei a São Paulo, como assim, não, Deus, agora que fiz jejum 3 dias, agora o Senhor vai me abençoar. E o que é que acha que aconteceu? Abençoar nada, meu. Nós fomos uma falência, fechamos a porta. Eu fiquei assim, Deus, como assim? É como os israelitas estão assim, como assim nós perdemos? Como assim? Eu fiz jejum de 3 dias, como assim o Senhor pode me tratar dessa maneira, o bem com o mal? Só depois que eu percebi que eu estava usando o jejum como barganha para pedir algo para Deus. E na Bíblia explica que em nenhum momento o jejum é feito para você barganhar contra Deus. Deus, me faça isso, eu estou fazendo jejum, olha a minha situação. Só depois fui perceber que jejum, a maioria das vezes é feito para pedir perdão, para pedir arrependimento pelo caminho que a nação, o indivíduo tinha andado. Mas aquilo, quando meus pais faziam, aquilo me soou como muito bonito. E quando eu fiz, eu me senti como se Deus tivesse a obrigação de fazer o que estou pedindo, porque estou fazendo da maneira dele. Mas só depois fui perceber que o meu ato era um ato de idolatria. Era um ato de desespero que transformou o jejum em amuleto. Havia transformado em algo tão santo, o momento de você se quebrantar, confessar de Deus. Eu havia transformado o que era santo divino em uma coisa humana para a realização do meu desejo. Irmãos, eu sei que tem muito mais amuletos escondidos no meu coração, que eu não estou enxergando. Mas eu pergunto a vocês, por que é que você vem cultuar essa manhã? Porque se você não vier, Deus não vai te abençoar? Porque o dia que você faltar ao culto, você vai bater o carro? Alguém vai te roubar?
Qual é a sua motivação de você estar nos cultos? E aqui a maioria serve. Por que você está servindo como professor? Você está barganhando com Deus? Só porque estou servindo, Deus vai dar uma mulher melhor para você, ou um marido melhor para você? Você está barganhando com Deus? Você está transformando as coisas divinas em amuletos para a realização do seu e do meu desejo? Nós precisamos rever, para que nós não cometamos o mesmo erro de Israel, de vender a arca da aliança para um povo inimigo. Que vergonha. E 2 representantes de Deus mortos. Essas questões aconteceram porque pessoas olharam Deus de uma maneira totalmente equivocada. Eles olharam numa perspectiva totalmente para satisfazer o coração e o desejo humano. Qual a solução? Qual a solução para que você não transforme a própria Bíblia em amuleto? Qual a solução que nós podemos achar para que esse culto que nós entregamos ao Senhor todo domingo não se torne um amuleto de proteção para nós, um seguro saúde, um seguro de vida? A solução, eu vou dar 2 soluções. A primeira solução, que nós possamos conhecer mais a Deus. O povo de Israel, eles cometeram essa atrocidade porque eles não conheceram Deus. Não é quem que ensinasse a eles o caminho correto. E naquela época eles não tinham Bíblia. Mas nós, hoje em dia, nós temos a Bíblia. E muito mais a ajuda do Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus para mostrar o caminho que nós devemos andar. Para que nós não cometamos sacrilégio de transformar as coisas divinas em amuletos pessoais. A segunda coisa, nós precisamos deixar aquela fé circunstancial. Aquela fé, aquela busca que você faz, a palavra ou a coisa, quando chega o desespero. Nós precisamos transformar o imediatismo e o desespero por uma coisa muito mais constante. Você não pode resolver como o Israel resolveu. Fez a coisa errada, bateu o desespero, agora eu vou lá resolver com Deus, tirar um braço de queda com Deus. Não pode ser uma coisa circunstancial. Mas o que Deus nos convida, o que Jesus fala para cada um de nós, é que nós não busquemos a Deus somente apenas nessas ocasiões. Sim, podemos buscar a Deus em situações difíceis, em problemas, mas não podemos só buscar Deus nestes momentos. Por quê? Porque se nós buscarmos a Deus apenas quando vem o desespero, apenas quando vem o problema, nós temos a grande chance de transformar aquela busca de Deus em um momento de amuleto. No desespero, você não quer saber de nada. Você quer se safar da situação. Mas o que Deus está falando é para que eu e você, nós possamos ter um relacionamento contínuo.
Se as minhas palavras estiverem em você, se as palavras estiverem em mim, peça que eu irei realizar. Essa não é uma palavra mágica, é uma palavra que leva tempo para se concretizar na minha vida. O que Jesus está oferecendo através da oração, através da própria Bíblia, é um relacionamento a longo prazo. Mas se nós buscarmos a Deus pontualmente, apenas nas nossas necessidades, nós não estamos abertos para ver qual é a perspectiva de Deus. Mas nós estamos, na maioria das vezes, impondo a minha posição sobre a vontade de Deus. Por isso, para que este culto, o seu devocional, a sua oração matinal, não transforme em um amuleto, nós precisamos exercitar esse relacionamento diariamente. E ao exercitar a palavra de Deus em nosso coração diariamente, poucas serão as vezes que você vai a Deus de uma maneira desesperada. Por quê? Porque a palavra molda o nosso caráter. A palavra ilumina a nossa decisão. E quando molda o meu caráter, ilumina a decisão, significa que você estará estável nesse relacionamento com Deus. E não aqueles altos e baixos a nossa fé. Por isso eu recomendo que o seu relacionamento, que o nosso relacionamento não seja desesperadora. Ah, Deus, resolva essa questão. Porque a tendência é de nós transformarmos esses momentos, não em bênção, mas em vergonha e em derrota. Minha esposa falou um exemplo aí que a irmã dela estava para casar e vê um dito cujo e fala assim: eu quero casar com você. Eu falei: não quero saber de você. Eu vou fazer eu vou fazer oração de 40 dias, vamos ver quem vai ganhar. E o cara, um ato de desespero, foi lá fazer a oração de 40 dias para conquistar o coração da minha cunhada. Foi lá, primeiro dia, eu não sei o que Deus fez, se o cara quase morreu. Aí caiu em si, caramba, eu estava transformando a oração, eu estava manipulando Deus, e ele caiu em si. O que ele fez? Pediu perdão a Deus, voltou para minha cunhada, também pediu perdão para ela. Ainda bem que esse foi um caso que foi salvo, que ele não foi até o fim. Mas muitos de nós, talvez iria até o fim. Não para buscar a oração, não para buscar o reino de Deus, mas para ampliar o meu reino. E as nossas buscas desesperadas, que nós fazemos circunstancialmente, mostra uma contradição muito grande acerca da nossa fé, acerca da própria eternidade que Deus nos transmite. Como é que nós poderemos viver eternamente
sobre o senhorio, o governo de Deus, se eu constantemente não quero me submeter, eu estou circunstancialmente buscando Deus apenas quando eu quero. Não é uma contradição, vida eterna com Deus, e você buscar Deus quando você quer, naquele momento, naquela circunstância. É uma grande inconsistência com o que nós cremos, se nós apenas buscarmos Deus quando nós precisarmos. Vamos fechar nossos olhos. Eu gostaria que você pudesse identificar os seus amuletos que foram construídos ao longo da vida. Como é que você pode identificar? Quando nós só buscamos Deus, quando a coisa aperta. Talvez esses eram seus amuletos. Não para buscar o reino de Deus, mas para a expansão da sua vontade sobre o reino de Deus. Eu também gostaria de refletir só sobre a nossa postura de servir a Deus. Você está servindo para barganhar alguma coisa de Deus? Vamos quebrar, em nome de Jesus, toda essa barganha. Do que receber algo momentâneo, vamos olhar para a eternidade. O que Deus nos oferece é um relacionamento contínuo, da qual vai mudar o seu coração, vai mudar o seu pensamento. Não flashes, como fosse uma montanha russa, mas uma vida constante. Uma vida com domínio próprio. Uma vida na perseverança. Tudo isso são elementos da eternidade. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Quando nós estivermos na palavra de Deus, devagar e sempre. Você não precisa mais buscar Deus desesperadamente, porque você já está desfrutando do relacionamento com Ele. Deixa as coisas, não importa você ter ou não ter, o mais importante é você estar com Deus, desfrutar desse amor que Deus tem a dar a você. Por isso, caminhe, passo a passo, sem desesperar, desfrutando cada momento, e experimentar o que é isso chamado eternidade, enquanto nós vivemos aqui na terra. Entregue o seu senhorio, a sua vida no senhorio de Deus. Nada de vir apenas na Páscoa, nada de vir apenas no culto de novo para receber a bênção. Nada de vir apenas a bênção apostólica para receber a bênção. Não. Isso é tudo amuleto. Desenvolva, a partir de hoje, um relacionamento constante em Cristo. Que a palavra dele esteja com você. E você esteja nele. E tudo será maravilhoso. Em nome de Jesus, amém?